Bem, pessoal, dando seguimento, vamos falar agora sobre um tema importantíssimo que muitas vezes é relegado aí nos livros de direito administrativo. Não vou nem falar sobre o princípio da responsabilidade, que são os crimes de responsabilidade. Vejam, historicamente, desde 1891, as constituições trouxeram previsões de crimes de responsabilidade dos agentes políticos do primeiro escalão. Esses crimes de responsabilidade trazidos no corpo das constituições e que está lá repetido no artigo 85 da Constituição, no que diz respeito ao presidente da República, no artigo 105 da mesma Constituição, quando trata de competência de STJ para julgar ministros de Estado, etc., por crimes de responsabilidade, a gente precisa fazer uma diferenciação para evitar exatamente a confusão. Crime de responsabilidade, originariamente, na verdadeira acepção da palavra, significa infração político-administrativa. Não tem conotação criminal, como o nome indica, crime de responsabilidade. Não. Correto seria chamar de infração político-administrativa. Mas está posto como crime de responsabilidade, a gente precisa saber compreender e assimilar a diferença. Ou seja, são comportamentos praticados no exercício da função política e administrativa que são submetidos a julgamento não pelo Poder Judiciário, mas pelo Poder Legislativo. Muitas vezes o Poder Judiciário participa. Quando é o presidente da República, o presidente do Supremo participa lá da sessão, como aconteceu no caso do ex-presidente Collor, da ex-presidente Dilma. Quando é de governador do Estado, compõe-se um tribunal misto por desembargadores e por deputados estaduais. Então, há uma lógica disso. Se foi praticado no exercício da função política ou ainda administrativa com repercussão política, vai ter o julgamento político, o que não prejudica, claro, o julgamento cível comum, o julgamento criminal comum. São instâncias independentes. Ok? E aí, estes crimes de responsabilidade estão tratados claramente na Lei 1079 de 1950, no que diz respeito a presidente da República, a ministros de Estado, a ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, a Advogado-Geral da União, a Procuradores-Gerais de Estado, enfim, há um rol de autoridades que está lá, claro, na Lei 1079 de 50. Mas não só presidente, ministros respondem politicamente. Os governadores também são chamados a responder na questão política. Nós vimos recentemente o governador de Santa Catarina foi afastado durante a pandemia pela Assembleia Legislativa, exatamente num processo de impeachment. Conseguiu reverter, mas há a previsão também dos chefes do Estado. E também no âmbito do município. Percebam que o Decreto-Lei 201/67 regulamenta os crimes de responsabilidade. E os crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores estão nos artigos 4º e 7º do Decreto-Lei 201/67. Mas aqui é preciso atenção a um detalhe. O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º do mesmo Decreto-Lei 201/67 tratam de crimes enquanto infrações penais. Crimes estes também chamados de crime de responsabilidade dos prefeitos. Então, o Decreto-Lei 201 causa muita confusão por causa disso. Ficou cacofônico aí, né? Mas deu para entender. De um lado, o artigo 2º, trazendo penas altas lá no
inciso primeiro e no inciso segundo, e nos demais incisos, penas mais brandas. Mas são infrações penais, pena de reclusão, pena de detenção, multa, etc. Artigo 4º, artigo 7º, crime de responsabilidade de prefeitos e vereadores enquanto infrações político-administrativas. Tá bom? É importante ficar atento a essa diferenciação. E é importante, mais uma vez, lembrar, vige aqui o princípio da independência das instâncias. O julgamento político não vai interferir na questão criminal. No julgamento político, o Poder Judiciário não adentra no mérito. O Poder Judiciário é um guardião das garantias processuais dos acusados. Mas ele não tem o poder de revisar, de dizer que a condenação, por exemplo, foi contrária às provas coligidas lá no procedimento político. Não. O judiciário participa somente como um garantidor dos direitos e garantias fundamentais processuais do político processado. Tá certo? Atenção a isso. Muito bem. Nós temos aí algumas súmulas que tratam sobre a questão dos crimes de responsabilidade. A primeira delas é a 496 do Supremo Tribunal Federal, que diz: são válidos porque, salvaguardados pelas disposições constitucionais transitórias da Constituição de 67, os decretos-leis expedidos entre 24 de janeiro e 15 de março de 1967, esta súmula que tem incidência também aqui específica sobre o decreto-lei 201/67. Temos uma súmula vinculante aqui que surgiu depois de muita polêmica e, ao meu sentir, de maneira correta. Fala, esta súmula vinculante, que a definição de crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Isso a priori pode parecer elementar e sem qualquer importância prática, mas não é. O que acontece? Como nós estamos falando de um julgamento de autoridades do alto nível escalão de cada entidade política ou unidade federativa, imaginem 5.570 prefeitos, imaginem não sei quantos vereadores, imaginem os 27 governadores de estado. Isso causa uma proliferação legislativa de, principalmente, a lei orgânica do município X diz que a apresentação da denúncia gera o afastamento do prefeito. Já em outra lei municipal diz o recebimento da denúncia gera o afastamento do prefeito. E outra lei municipal diz, não, o afastamento dar-se-á somente após o julgamento definitivo no Poder Legislativo, que tem o prazo de tantos dias. Tudo isso gera e vem gerando uma confusão muito grande. Às vezes, até as constituições estaduais tratam do assunto. E isso não é cabível. De modo que é importante se perceber que a competência privativa da União está assegurada aí por meio da súmula vinculante. Muitas vezes até se fala, mas essa súmula só diz respeito aos crimes mesmo enquanto infrações político-administrativas, enquanto infrações penais. Nas infrações político-administrativas haveria a necessidade de cada ente político ter a sua autonomia preservada. Mas não faz sentido exatamente diante dessa contradição que eu coloquei aqui para vocês. Então, o roteiro a ser seguido pelas câmaras municipais
é o do Decreto-Lei 201/67. E o Decreto-Lei 201/67, por exemplo, não trata de afastamento de prefeito, de vereador, com o recebimento da denúncia. O que autoriza, por consequência, que se medida dessa natureza for adotada, reclamação constitucional direto no Supremo Tribunal Federal. O que autoriza, se este ato normativo lá da Lei Orgânica do Regimento Interno for anterior à Constituição de 88, ação de descumprimento por preceito fundamental, DPF. E nós temos visto diversas decisões liminares em reclamações exatamente nesse sentido, determinando o retorno de prefeitos afastados por força do recebimento de denúncias por crimes de responsabilidade. Isso não significa dizer que este mesmo prefeito não possa ser afastado liminarmente, antes mesmo da sua oitiva, em um processo criminal, pelos mesmos atos que deram ensejo à acusação por crime de responsabilidade de natureza política, com a tipificação criminal. Tá certo? Isso daí é tranquilo. O STJ decidiu recentemente e não há qualquer oposição também por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, atenção, portanto, aos aspectos práticos desta súmula vinculante 46. E como eu falei, existe o regime da independência das instâncias que foi objeto de repercussão geral recente pelo Supremo, que disse: o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade, Decreto-Lei 201/67, não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 84/2992, em virtude da autonomia das instâncias. Muito bem. Ainda no tocante à independência das instâncias, existe uma situação aqui interessante. O Supremo diz: o prefeito responde por improbidade, embora também responda por crime de responsabilidade. Mas o STJ tem já uma jurisprudência aí consolidada, no sentido de que o presidente da República não se submete, em hipótese alguma, à lei de improbidade, porque ele já está sujeito ao regime de responsabilização política. É uma decisão que não faz sentido. Porque se for assim, nenhuma autoridade que pratique crime de responsabilidade deve responder por improbidade. Isso vai totalmente de encontro à lógica que nós vimos sobre princípio republicano, sobre Estado de Direito, sobre democracia e sobre o princípio da responsabilidade como derivação desses outros princípios. Mas é algo que está consolidado. Trago aí exatamente alguns precedentes que dizem: esta Corte Superior já adotou a diretriz de que o julgamento de eventuais condutas ímprobas imputadas ao presidente da República estão submetidas ao regime especial de julgamento pelo Senado Federal. E aí vem diversos precedentes de diversos relatores. E aí eu trago exatamente aquela diferenciação sobre crimes de responsabilidade para vocês. Os crimes de responsabilidade acima citados são, na verdade, crimes tal qual definidos pela Lei de Introdução ao Código Penal e infrações político-administrativas praticadas por determinadas autoridades. Jurisprudência do STF nesse sentido já há bastante tempo. Olha só. O artigo 1º do Decreto-Lei 201/67 tipifica crimes comuns ou funcionais praticados por prefeitos municipais, ainda que impropriamente nomeados como crimes de responsabilidade, e são julgados pelo Poder Judiciário. Revisão da jurisprudência do Supremo a partir do HC 70.671. O artigo 4º do mesmo decreto-lei, que eu falei para vocês, não é isso? O artigo 4º, refere-se ao que denomina especialmente de infrações político-administrativas,
também chamadas de crime de responsabilidade ou crimes políticos, e são julgadas pela Câmara dos Vereadores. Aqui, uma observação sobre essa decisão. Crime de responsabilidade não é crime político mais. O artigo 109 diz: compete à Justiça Federal julgar os crimes políticos. Aí você vai dizer, mas Igor, há uma loucura aí. O Supremo diz que o crime de responsabilidade não é crime penal, mas diz que é um crime político, e o artigo 109 da Constituição diz que compete à Justiça Federal julgar o crime político. Como é isso? Na verdade, aqui houve posteriormente outras decisões. E aí isso é uma matéria mais de direito eleitoral, quando a gente vê a diferença entre crime eleitoral e crime político. Crime político, meus amigos, é aquele comportamento tipificado na Lei de Segurança Nacional, a Lei 7170 de 83, que tem necessariamente o dolo do agente de tentar subverter a ordem jurídica e política nacional. Ele tem motivação política específica e tem finalidade de subversão do regime. É por isso, meus companheiros e companheiras, e eu não sou petista, usei esse termo aqui aleatoriamente, não sou petista, pelo amor de Deus. É por isso, meus amigos, que o STJ recentemente deu liminar para trancar inquérito policial requisitado pelo senhor ministro da Justiça contra um indivíduo que criticou o presidente da República atual. Não se pode mais criticar o presidente da República? Claro que pode. Qualquer pessoa pode e deve fazer a crítica que achar pertinente, e se tiver excesso, vai responder civil criminalmente. Mas ele não responde crime, por crime político, não. Criticar político é um direito inerente à nossa condição de cidadania, seja ele quem for. Os excessos serão apurados. Mas isso não é crime político. E o STJ corretamente mandou trancar, porque não há motivação política de subversão aí. Diferente do caso em que o atual presidente da República foi vítima de um crime político. Ora, um indivíduo que estava, à época, em primeiro lugar disparado na campanha presidencial. Um indivíduo que se apresentava como o grande revolucionário do cenário político, contra todas as forças tradicionais do poder. De uma hora para outra, leva uma facada, quase morre, e o indivíduo que lhe deu a facada falou. Fiz isso porque não concordava com as diretrizes políticas dele. Estão preenchidos os requisitos do crime político. Motivação política declarada expressamente pelo autor do fato, e uma clara tentativa de subversão do regime político na medida de tentar impedir a eleição de um indivíduo que estava na frente. Aí sim é um golpe, uma tentativa de golpe, de mudança do rumo do cenário político. Ok? É por isso que a facada em Jair Bolsonaro tramitou e tramita perante a Justiça Federal. Ok? Então, crime de responsabilidade não é crime político, por favor. Não caiam nessa cilada dessa decisão. E aí a gente continua depois a tratar desse assunto. Um grande abraço e até lá.